Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não tínhamos nada sério um com o outro, pelo menos nada assim oficial. Mas apesar de sermos primos, de vez em quando a gente se encontrava para curtir um romance, dar uma saída. E não era lance recente não, já era coisa de anos. Às vezes a gente se encontrava durante uma festa ou algum encontro familiar, ou então um ligava para o outro e acabava rolando. E uma coisa eu garanto, se não tínhamos nada sério, era porque eu não queria, porque se dependesse dela, acho que já estaríamos até casados. Não era segredo para ninguém que ela tinha uma quedinha por mim, coisa que, aliás, ela nunca escondeu. Aliás, ela mesma confirmava. Vivia dizendo que era apaixonada por mim, para quem quisesse ouvir. Só que não sei, apesar da Silvana ser uma menina bonita, eu não me empolgava muito com a ideia de ter um compromisso sério com ela. E não era pelo fato de sermos primos, o que naturalmente, de uma certa forma, era um empecilho, mas não era por isso não. Até porque, como eu já disse, todos os nossos parentes sabiam que a gente vivia de rolo, inclusive os pais dela. Ninguém falava nada, ninguém parecia se importar. Pelo contrário, viviam perguntando por que não assumíamos de vez. Sabe, às vezes eu encontrava algum parente que já não via há algum tempo, e a pessoa geralmente vinha com uma conversa parecida. Então, Lucas, e aquele teu rolo com a Silvana? Como é que tá? Vocês já assumiram? Teve uma vez, inclusive, que um primo meu me perguntou: escuta, cara, me disseram que a Silvana tá esperando um filho teu, é verdade? Olha, eu achava até graça. Eu não sabia de onde tiravam tanta imaginação. Tô falando tudo isso para dizer que, apesar da nossa ligação familiar, digamos assim, apesar de sermos primos, ninguém na família contrariava um possível romance entre a gente. Pelo contrário, parece até que todo mundo aprovava. Os comentários corriam soltos, geralmente invenção. E olha, acho que nem era por maldade. No fundo, eu acho que as pessoas torciam para a gente ficar junto, inclusive os nossos pais. O fato é que, a despeito do que os parentes pensavam, a gente ia levando aquele nosso romance despretensioso naquele ritmo, sem nenhum compromisso, só na base da curtição mesmo, apesar de, repito, ela mesma já ter deixado claro que só dependia de mim. Eu estava passando uma fase muito boa na minha vida. Tinha um bom emprego, estava terminando a faculdade. Modéstia à parte, havia algumas meninas correndo atrás de mim, de modo que não tinha por que me envolver seriamente com ninguém, até porque eu não estava apaixonado, ou pelo menos pensava que não. Até que um dia, eu fui convidado para um churrasco. Era aniversário de um amigo. Quer dizer, o Cláudio, na verdade, nem era assim tão meu amigo. A gente se conhecia lá do bar que eu frequentava e a gente se cumprimentava. De vez em quando conversava, 1 minuto ou 2, de maneira que não era assim uma amizade, mas a gente se conhecia. De qualquer modo, ele me convidou, assim como convidou outros caras ali do bar, e eu acabei chamando essa minha prima para ir junto comigo. Fazia quase 1 mês que a gente não se via. Confesso que eu já estava até com um pouco de saudade dela. Apesar de não termos nada sério, eu gostava de ficar com ela. Quando chegamos à festa, já estava rolando solta. Devia ter umas 50, 60 pessoas, todo mundo conversando, rindo, bebendo, se divertindo. Chegamos e já fomos cumprimentando o pessoal. Apresentei a Silvana aos amigos mais chegados e fomos nos enturmando. Até que, a certa altura, eu comecei a notar que a Silvana estava trocando olhares com um conhecido meu. Não era exatamente um amigo, um conhecido, assim como o dono da festa. A gente se cumprimentava, conversava um pouco de vez em quando, mas não dava para dizer que era amizade.
Era sim uma coisa discreta, aquela troca de olhares dos dois, mas eu notei. Notei e não vou negar, fiquei com ciúme. Ele lá no canto dele, com um copo de cerveja na mão, conversando ali com os outros camaradas, e a Silvana ali do meu lado. Aí, volta e meia, ele dava uma disfarçada assim, olhava para o nosso lado, ela também virava o rosto e ficavam trocando olhares de uma maneira assim bem discreta. Olha, fiquei com ciúme. Puxa vida, tudo bem, a gente não tinha nada sério. A gente só ficava de vez em quando. Mas a mulher estava comigo. Todo mundo, aliás, viu a gente chegando junto. Tá certo, era minha prima. Tudo bem. Foi desse modo, inclusive, que eu a apresentei para todo mundo ali, minha prima. Não falei que era minha namorada, minha noiva, ou coisa que eu valha, não. Falei que era minha prima, mas ela tinha chegado comigo. E tudo bem também que não tinha nenhum compromisso sério entre nós. Mas era eu quem a tinha levado à festa. A menina estava comigo. Ora, eu não gostei nem um pouco de vê-la trocando olhares com aquele cara. Até porque eu sabia que esse Jair, que repito, não era exatamente um amigo, era só um conhecido, além de boa pinta, tinha fama de conquistador. Sabe cara metido a pegador? Então, o próprio. Eu fiquei ali só observando, tentando evitar que os dois ficassem de frente um para o outro. E o pior é que não ficou só na troca de olhares. Uma hora ele passou assim pela gente, e depois que ele passou, ela me cutucou e perguntou assim como quem não quer nada. Escuta, Lucas, você conhece aquele cara de camisa preta? Eu naturalmente me fiz de desentendido. Cara, que cara? Aquele de camisa preta que está lá perto da churrasqueira. Ele passou pela gente agorinha mesmo. Tentando disfarçar o meu aborrecimento, respondi seco. Parece que é Jair o nome dele, mas por quê? Não, nada. Só para saber. Só para saber? Eu não nasci ontem. Para bobo eu não sirvo. Eu já tinha notado o interesse dos dois um pelo outro. Aí o cara passa pela gente, passou de propósito, dando aquela olhadinha disfarçada assim, sabe? A minha é que ele não estava paquerando. Aí o cara passa e ela vem me perguntar se eu conhecia o cara. Falei que o nome dele era Jair e perguntei o motivo da pergunta. E aí ela me dá aquela resposta. Não é nada não, é só para saber. Só para saber. Só para saber uma ova. Ela falou aquilo como se eu fosse cego. Será que ela não tinha se dado conta de que eu havia percebido a troca de olhares dos dois? Sabe quando você se sente incomodado? Olha, eu perdi até a vontade de ficar naquela festa. Eu não sei nem explicar direito por quê. Nem eu mesmo entendi. Nunca tinha me acontecido nada parecido. Mas eu fiquei me mordendo de ciúme da Silvana. Não tínhamos nada sério um com o outro. Repito pela 10ª vez. A gente só se encontrava de vez em quando para curtir um romance, passar a noite juntos, para usar o português bem claro, para transar. Era para isso que a gente se encontrava. Só que, até para o meu espanto, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu me senti incomodado. Eu não gostei daquilo. E se só o cara tivesse dando aqueles olhares, sabe? Olhando para a cara dela, tudo bem. Mas o que me incomodou mesmo foi que ela estava retribuindo, e mais do que retribuindo.
Eu não sou cego. Ela estava gostando. Tanto que me fez aquela pergunta, se eu conhecia o tal do Jair. A gente percebe quando a pessoa fica interessada. Olha, eu fiquei morrendo de ciúme. E como aquela troca de olhares não parou, chegou uma hora que eu me enchi. Resolvi acabar com a bagunça. Ô, Silvana, eu vou dar um pulinho no banheiro e depois a gente vai embora, tudo bem? Você vai dormir lá em casa hoje, né? Ela concordou com o movimento de cabeça. Mas sabe quando a pessoa diz uma coisa ou faz um gesto, mas você não nota convicção? Ela só balançou a cabeça concordando porque já era uma coisa combinada. Olha, se eu fiquei 2 minutos longe dela, dentro daquele banheiro foi muito. Só que quando eu voltei, adivinha? Adivinha? O tal do Jair já estava lá conversando com ela, da maneira mais animada, na maior intimidade, como se eles se conhecessem há anos. Ele, inclusive, parecia estar cochichando alguma coisa no ouvido dela. Eu fiquei ali só observando a distância. De repente notei que ela pegou o celular da bolsa e começou a anotar alguma coisa. E ele também fez o mesmo. Com toda certeza estavam trocando telefones. E olha só, eu sei como eu me senti naquela hora. Se o ciúme já estava me consumindo, naquela hora então eu fiquei simplesmente passado. Me aproximei, a segurei pela mão e falei tentando me controlar. Vamos então, Silvana? Falei aquilo olhando feio para ele. Mas tão feio que se ele tivesse só um pouquinho de juízo, já ia se tocar que estava sendo inconveniente. Não é que eu estivesse querendo arranjar briga, pelo contrário. Só que sabe, a pessoa de repente precisa se tocar. Ficou um clima chato. Só que fazer o quê? Para me deixar ainda mais por conta, depois que ele se afastou e a gente saiu, eu a puxando assim pela mão, eu acho que ela percebeu o meu despeito e não deixou barato. Nossa, Lucas, é impressão minha ou você ficou irritado porque eu estava lá conversando com o teu amigo? O Jair não é meu amigo. O clima pesou. Pesou porque ela percebeu a minha irritação. Aliás, eu não fiz nenhum esforço para ela não perceber. Era para perceber mesmo. Era para perceber e parar com aquilo. Olha, nem eu mesmo entendi o que estava se passando comigo. Eu não conseguia entender porque não era normal. Eu nunca fui de sentir ciúme. Ainda menos da Silvana. A gente já vivia de caso há pelo menos uns 5 anos e eu nunca tinha me comportado daquele modo. Já tinha visto, inclusive, ao lado de um namoradinho que ela teve algum tempo atrás. E nem mesmo nesse momento eu senti ciúme. Pelo contrário. Achei até bom. Ver que ela estava se acertando com alguém, assim pelo menos ela me esquecia um pouco, parava com aquela história de querer me namorar sério, de casar comigo. Olha, foi uma coisa nova para mim, aquela sensação ruim de despeito, de ciúme. E que mexeu demais com a minha cabeça. Eu ficava olhando para ela e só de imaginar que aquele cara pudesse, de repente, cair com uma lábia em cima dela e convencê-la a, de repente, ficar com ele, olha, já me subia uma coisa ruim na cabeça. Era ciúme, era despeito, era medo, era raiva, era tudo misturado. Naquele dia, como ainda era cedo, em vez de levá-la para minha casa, como já tínhamos combinado, resolvi levá-la até uma lanchonete ali perto. A gente chegou, pedimos uma cerveja e ficamos por ali. Eu ainda de cara fechada. Até porque não tinha conseguido engolir aquela cena lá do churrasco.
e ela também na dela. De modo que ficamos bebendo em silêncio, um olhando para a cara do outro. Lá pelas tantas, o celular dela tocou. Quando eu vi aquele celular apitando, eu tive uma desconfiança. Quer ver que é aquele cara? Quer ver que é aquele tal de Jair? Era uma mensagem. Ela pegou o celular da bolsa, deu uma olhada, leu o que estava escrito, mudou de expressão, depois olhou para mim, mas não disse nada. Não fez nenhum comentário. Simplesmente guardou o celular na bolsa e continuou ali na dela. Não demorou muito e o telefone voltou a apitar. Outra mensagem. Ela repetiu o mesmo ritual. Pegou o celular da bolsa, conferiu o que estava escrito, depois digitou alguma coisa, com certeza retornando a mensagem, e voltou a guardar o aparelho. Só que desta vez, ao contrário da primeira, em vez de ficar ali olhando para mim, ela anunciou: eu acho que eu vou no banheiro, já volto, tá? Não falei nada. Mas como ela levou a bolsa junto, não foi difícil imaginar que ela tinha ido até o banheiro com a intenção de ligar para alguém, longe das minhas vistas. Algum tempo depois ela voltou. E já no que sentou foi falando: então, Lucas, eu acho que eu vou terminar esse copo e vou embora, tudo bem? Vai embora? Ué? Você não ia dormir lá em casa hoje? Pois é, eu ia, mas é que... Sabe o que é? A Mari não para de me mandar mensagem. Ela pediu que eu vá lá cuidar do filho dela, porque parece que ela tem que sair. Olha, eu seria o maior idiota do mundo se tivesse acreditado naquela história. Se tivesse sido mesmo a irmã dela que tinha mandado aquelas mensagens, ela não levaria o telefone para o banheiro. Teria ligado dali mesmo. Tenho certeza de que ela só foi até o banheiro para usar o celular, sem que eu estivesse perto, para ligar para alguém. Eu a tinha visto trocando o telefone com o tal do Jair lá na festa. Assim como vi o modo como eles ficaram se olhando, trocando olhares, se paquerando, desde que a gente chegou naquele maldito churrasco. Foi ele que mandou aquelas mensagens para ela. Mas olha, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Provavelmente a convidando para sair. Puxa vida, estava tudo combinado. Ela ia passar a noite comigo lá em casa, como tantas vezes já tinha acontecido. Só que de repente, aquela história de que tinha de cuidar do sobrinho, porque a irmã precisava sair. Mentira! Mentira! Meu Deus do céu, eu não sou bobo. Eu não nasci ontem. Que irmã que mandou mensagem? Troco de quê que a pessoa vai pegar o celular e vai até o banheiro para retornar a mensagem da irmã? Irmã, uma ova. Foi aquele desgraçado que mandou mensagem e foi para ele que ele ligou, lá de dentro do banheiro. Dava para ver na cara dela que ela estava mentindo. Mesmo assim, para não criar caso, até porque, como eu já falei, né? Oficialmente, pelo menos, não éramos nada um do outro. Então, até por isso, me controlei e fiquei na minha. Concordei. Tá bom. Fica para a próxima, então. Eu te deixo em casa. Imagina, Lucas, não precisa. Eu vou de ônibus mesmo. Capaz, menina. Não custa nada. Eu vi que ela ficou contrariada. Mesmo assim, acabou aceitando a carona. Eram quase 9:30 da noite quando a deixei em frente ao portão da casa dela. Só depois que ela entrou pela porta, eu arranquei com o carro. Mas
Sabe quando você sente cheiro de mentira no ar? Eu tinha quase certeza de que ela tinha inventado aquela história de que precisava cuidar do sobrinho. Tanto que, em vez de ir para casa, eu estacionei o carro 3 quarteirões adiante e voltei a pé. Fiquei parado na esquina, atrás de uma árvore, de olho no portão da casa dela. Eu pressentia que alguma coisa ia acontecer. E como eu já estava esperando, algum tempo depois, a vi saindo para a rua de novo com o celular no ouvido. Devia estar combinando alguma coisa com alguém, só podia. Acho que fiquei ali mais uns 15 ou 20 minutos, só de olho, só de butuca. E ela lá, parada diante do portão da sua casa, olhando para um lado, olhando para o outro, ansiosa, esperando por alguém que nessas alturas eu seria o maior estúpido do mundo se já não soubesse quem era. Mas olha, eu apostava a minha mão direita que era aquele cara. Só podia ser aquele desgraçado daquele Jair. Não demorou muito e avistei aqueles faróis de carro se aproximando lentamente e parando bem em frente à casa da Silvana. Ela entrou no carro, ainda ficaram ali parados durante, sei lá, 1 minuto ou 2, e só então passaram lentamente pela esquina onde eu estava escondido atrás de uma árvore. De trás daquela árvore, não tive dificuldade nenhuma para reconhecer imediatamente o motorista. Ninguém menos, ninguém mais do que o Jair. Jair, o maldito. Era ele. Como eu já estava imaginando, era ele. Jair, o desgraçado. Jair, o intruso. Jair, o infeliz. Era ele. Na verdade, eu sabia que era ele. Olha, a minha vontade foi de entrar no meu carro, que estava ali perto, e seguir os dois. Arrancar a Silvana lá de dentro, mesmo que fosse na marra. Ela não podia ter feito aquilo comigo. Tudo bem, a gente não tinha nada sério, mas não interessa, não interessa. Ela não podia. Que pelo menos então tivesse sido sincera. Tivesse dito na minha cara que estava indo embora porque tinha marcado encontro com aquele idiota do Jair. Se bem que qualquer coisa que ela tivesse dito não me faria sentir melhor. Olha, eu me senti muito mal. Eu fui tomado por um despeito que eu não consigo nem explicar. Não sei como não peguei meu carro e não fui atrás deles. Aliás, foi até bom, viu? Porque do jeito que eu estava me sentindo, tenho até medo do que pudesse acontecer. A verdade é que tudo isso mexeu demais com a minha cabeça. Ver a Silvana me trocando por outro me fez sentir um zero à esquerda. Meu Deus, ela sempre foi apaixonada por mim. Nunca foi preciso eu fazer esforço nenhum para ela ficar comigo. Bastava estalar os dedos e ela estava ali à disposição. Eu acho que foi só aí que eu percebi o quanto ela era importante para mim. A verdade é que tudo isso me fez enxergar que eu gostava mais da Silvana do que imaginava. Tanto que vivíamos nos encontrando, apesar de eu nunca ter levado a sério a nossa relação. Só que vê-la com outro mexeu demais com a minha cabeça. Olha, me perturbou de um jeito que eu fiquei atarantado, coisa que eu raramente senti na minha vida, insegurança. Sabe, aquilo abalou a minha estrutura e me fez enxergar o quanto ela era importante para mim.
E essa certeza ficou ainda mais forte quando eu soube que eles estavam namorando. Ela mesma me contou. Pois já no dia seguinte eu a procurei para conversar. Só que não cheguei nem a começar a conversa, nem comentei que a tinha visto com o tal do Jair, até porque não precisou. Quando eu falei que queria conversar, ela se atravessou e já foi me dando a notícia. Lucas, você nem imagina. Sabe o Jair, aquele teu amigo? Então, a gente saiu ontem. E o mais incrível, você não vai acreditar. Ele me pediu em namoro e eu aceitei, claro, né? A gente tá namorando. Namorando? Mas, Silvana, você conheceu o cara ontem. Como assim namorando? E depois tem outra. Você não pode fazer isso comigo. E a gente? A gente? Ué, o que tem a gente? Como que... Mas, Silvana, o que é? Me tirou pra palhaço agora? O que tem a gente? Como assim? O que tem a gente? Eu pensei que... Pensou o quê, Lucas? Você nunca quis nada sério comigo? E olha, eu não estou nem te culpando. A gente é primo. Nunca ia dar certo mesmo. O que rolava entre nós, você sabe, era só sexo, nada mais do que isso. Não, eu sei, mas... Ah, Silvana, eu sei que é assim, mas... Não tá certo, não tá certo. Eu não gostei. E se eu disser que... Se eu disser que eu gosto de você de verdade? Sei lá, eu topo namorar com você, te assumo como minha namorada para todo mundo. Quando eu falei aquilo, ela fez uma cara de espanto. Mas agora que você veio me dizer isso? Meu Deus, eu passei anos correndo atrás de você. É um pouco tarde, você não acha? Juro que eu não sabia o quanto gostava dessa menina. Pelo menos até tudo isso acontecer. Bem dizem que a gente só dá valor depois que perde. Eu sempre a tive no momento que quisesse. Bastava estalar os dedos e ela vinha correndo ficar comigo. No fundo, eu tenho consciência de que só a procurava quando sentia vontade de transar. Tá certo, eu não nego. Sempre tratei a Silvana como um quebra-galho. Essa é a grande verdade. Não nego. De maneira que bem feito para mim, né? Foi preciso perdê-la para me dar conta do quanto eu gostava dela. Talvez por isso continuasse sozinho até aquele momento, porque, de certo modo, ela supria a minha carência, a minha solidão. Olha, fiz de tudo para ela mudar de ideia. Cheguei a lhe contar todas as coisas que eu sabia a respeito daquele Jair. Que ele era um mulherengo, que ele era um galinha, que vivia frequentando boate, metido com mulher casada, inclusive, e o pior, que era tudo verdade. Não contei nenhuma mentira. Só que nem isso adiantou, até porque acho que ela nem acreditou. Rasguei o cartaz do infeliz e não adiantou nada. Olha, cheguei a pedir em namoro. Falei que a assumiria diante de todo mundo, dos nossos pais, da parentada toda, mas nem isso adiantou. No auge do desespero, cheguei a confessar que estava apaixonado por ela. Mesmo sem ter muita certeza do que estava falando, mas ela realmente já estava decidida. É como eu já disse. Foi preciso perdê-la para me dar conta do quanto gostava dela e do quanto ela era importante para mim. Não adiantou nada. Mas não pense que eu desisti, Silvana. Vou continuar lutando com todas as minhas forças para te provar que eu mereço pelo menos uma chance. Mesmo que você continue namorando esse cara, mesmo que você jamais volte a ter nada comigo, não vou desistir. E veja, eu não estou fazendo isso de pirraça, por orgulho ferido ou coisa que o valha. Por não querer largar o osso, como você mesma já chegou a dizer. Eu realmente estou sofrendo com a tua falta. Juro por Deus que estou. Só depois que eu te perdi,
foi que eu descobri o quanto você é importante para mim. Só depois que eu te perdi que eu descobri que você é a mulher certa para mim. Aquela que eu tive tanto tempo à minha disposição e não percebi. Fazer o quê? Errei. Vacilei. Acabei te perdendo para outro. Só que não se engane, eu não vou desistir. Escreva no teu caderninho. Mesmo você não me dando nenhuma esperança, eu vou continuar no teu encalço. Mesmo você dizendo que eu não tenho nenhuma chance, escreva no teu caderninho, Silvana. Querendo ou não, você ainda vai ser minha.